Bem, dando continuidade, ainda nessa primeira parte da nossa disciplina, vamos continuar, né, estudo do direito do trabalho, a partir dos princípios agora. Então, como todas noções gerais de disciplinas jurídicas, nós temos inicialmente que estudar os princípios, né? Os princípios estes que, juntamente com a norma posta, com a lei, né, no sentido específico, vem a complementar e dar esse amparo na aplicação do direito, e aqui no caso do direito administrativo. Então, os princípios, né, e aqui os princípios de direito, eles são as bases que vão nortear, né, as decisões judiciais, né, os parâmetros que os legisladores e que os aplicadores, sobretudo do direito, vão se pautar na hora de decidir diante de uma situação concreta. Então, nós temos aqui como primeiro princípio, né, o princípio da proteção. Lembrando que nós estamos estudando o direito do trabalho. Esse direito que surgiu em um momento da história que veio dentro da perspectiva de igualar a relação jurídica. De um lado, o trabalho com o empregador e de outro lado, o empregado. Então, esse distanciamento, essa busca dessa igualdade, né, uma igualdade não absoluta, mas uma igualdade substantiva, exige, né, que normas sejam criadas ou sejam interpretadas no sentido de proteger mesmo o mais fraco, né, o hipossuficiente da relação jurídica, que é o empregado. Então, a gente tem esse primeiro princípio da proteção, é o princípio que prima pela tentativa de igualdade na relação empregado-empregador, né? Ele tem esse viés, né? Esse sentido de sobrelevar o mais fraco. Então, proteção ao mais fraco, o hipossuficiente, que é o empregado, na busca de uma igualdade substancial, né? É claro que economicamente, é claro que no sentido de determinações das ordens, né, e outros aspectos, o empregador, né, o patrão, ele sempre vai estar acima. Mas a gente tem que lembrar que o empregado, ele tem a proteção do direito, né, na busca dessa igualdade substancial. Então, busca-se assim a igualdade do empregado e do empregador, para que nenhum deles tenha vantagens para com o outro, né? Até mesmo quando a gente coloca que o empregador ele está numa situação superior de vantagem, isso dentro dos parâmetros legais, isso dentro do que a lei autoriza, né? Tendo em vista, e aí continuando, né? Tendo em vista que o empregado é subordinado ao empregador em seus direitos trabalhistas, como, por exemplo, direito à percepção de um salário, direito a descanso anual, que são as férias, ao repouso remunerado, né? Então, a gente tem essa proteção, né, a partir, sempre com a aplicação do princípio, desse primeiro princípio, o princípio da proteção. E a gente vai ver também que esse princípio, ele tem um desdobramento, né? É como se ele se dividisse em outros subprincípios, também de utilização pelo aplicador do direito, né, disposto no ordenamento jurídico, né, na doutrina, que sempre nesse mesmo intuito, nesse mesmo objetivo de proteger o mais fraco. Então, o primeiro deles é indubro próprio operário, né? Então, sempre que houver uma dúvida, o gestor, o julgador, melhor dizendo, né, o aplicador do direito, ele tem que ele é obrigado a decidir a favor do mais fraco, a favor do operário, né? Então, tá aí esse primeiro subprincípio decorrente do princípio da proteção, que é o indubro pró-operário, né? Na dúvida, a favor do operário. O segundo subprincípio é o que fala da aplicação da norma mais favorável. Em determinadas situações, o julgador ele pode se deparar com duas normas, né? Com duas
com duas leis, vamos dizer assim, que vão estar, vamos dizer assim, confrontantes, né? Uma vai dizer uma coisa menos favorável, outra vai dizer uma coisa mais favorável. Então, sempre o julgador é obrigado a aplicar a norma mais favorável, né? Então, o operador do direito deve optar pela forma mais favorável, né? Diante de duas leis, por exemplo, isso também em decorrência ao princípio da proteção. Então, são três situações que levam o julgador a aplicar a norma mais favorável. O primeiro delas é no momento da elaboração da regra, né? Então, aí a gente tem um comando expresso mesmo para os nossos legisladores. Então, entre duas propostas, uma que favoreça mais o mais fraco na relação jurídica trabalhista, é o que deve ser considerado, exatamente em prol dessa aplicação da norma mais favorável. A segunda situação é no confronto de regras que vão estar conflitantes, né? Elas vão estar confrontantes. Uma vai dizer uma coisa que a outra em conflito com outra. Então, o julgador vai ter que aplicar, o operador do direito, a mais favorável. E a terceira é exatamente também na interpretação das regras jurídicas. Então, sempre que for que o julgador se encontrar numa situação de duas regras sendo permitidas a aplicação, ele vai interpretar, né, ele vai utilizar a regra de interpretação sempre a favor do mais fraco, do empregado. Então, e isso é o desdobramento, são os instantes, né, as situações que levam à aplicação da norma mais favorável, da interpretação mais favorável sempre ao hipossuficiente, que é o empregado. E o terceiro subprincípio é o princípio da condição mais benéfica, que é a garantia dada ao empregado, ao longo do contrato de trabalho, da aplicação da condição que mais lhe beneficia, né? Então, a gente tem que levar em consideração que a grande maioria das relações de emprego, das relações trabalhistas, elas se dão, no caso concreto, ou melhor dizendo, na vida real, sem formalização de um contrato, né? E aí a gente vai ver o que pondera, né, o que vigora no direito do trabalho, nessas relações jurídicas, é mesmo o que acontece na vida real, e não o que está disposto num contrato. Isso, inclusive, vai servir para interpretarmos, logo daqui mais um pouco, um outro princípio. Mas o direito do trabalho é sempre como garantia ao empregado, seja num contrato formal, né? E aí, se porventura, se chegar ao juízo, né, a um juiz, ele vai ter sempre que aplicar a condição mais benéfica, né? Independente se a situação disposta no contrato de trabalho é outra. Né? Então, a gente aplica, né, a condição mais benéfica, a situação ocorrida que mais favoreça ao empregado. Então, um segundo princípio do direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade. Né? Nós temos que o direito do trabalho, exatamente em cima daquilo que eu estava falando, ele não observa documentos, né? Por mais que seja uma relação contratual, que estabelece obrigações para os dois lados, tanto para o patrão como para o empregado, o direito do trabalho, ele se pauta em um princípio, que é o da primazia da realidade, que faz com que, muitas vezes, o que está colocado no papel não tenha valor, né, no documento, como a gente coloca aí. Porque exatamente esse princípio da primazia da realidade olha o que está acontecendo de fato, qual é a realidade dos fatos, né? A ideia básica de informalidade da grande maioria das relações empregatícias, né? Das relações trabalhistas. Então, o juiz pode, por exemplo, observar que a realidade dos fatos estão de acordo com o contrato de trabalho e poderá declarar o contrato de trabalho nulo e aplicar a favor do empregado o que realmente acontece na realidade, né, no dia a dia daquela relação empregatícia. Então, por exemplo, é muito comum, no que toca às horas extras, elas não ficam registradas, a grande maioria não se registra no contrato de trabalho, né, no registro da carteira.
Segundo, as provas numa ação judicial podem vir a declarar, a reconhecer que haviam horas extras, né, não documentadas, e essas horas extras serão pagas pelo empregador, né, em uma ação judicial. Isso a gente sempre vê. Então, o que vale é a realidade dos fatos, né, a primazia da realidade, é esse segundo princípio. Bom, o terceiro princípio, né, aplicado ao direito do trabalho, é o princípio da continuidade. Então, a regra, né, dentro dessa relação empregatícia, dentro de um contrato de trabalho, é que seja fixado, seja estabelecido por prazo indeterminado. Então, a maioria das contratações no âmbito do direito do trabalho, né, no âmbito das relações de emprego, elas são formalizadas ou realizadas, porque a gente lembrar que nós temos o princípio da primazia da realidade, onde a maioria dos contratos de trabalho, né, as relações de trabalho, elas se dão sem a necessária registro, né? Muito embora obrigatória, na verdade, a maioria das relações contratuais, né, se formam de forma verbal, sem formalizar um documento. Né? Isso o que infere, o que determina a legislação trabalhista. Mas essa é a realidade que acontece no nosso país. Então, mesmo essas relações informais, não registradas, o princípio da continuidade determina que elas são por prazo indeterminado, elas não são fixadas por prazo certo, por prazo determinado. Lembrando que isso aqui, esse princípio da continuidade, ele tem fundamento básico mesmo de proteção ao empregado. Então, o empregado, quando ele é contratado, né, quando ele inicia uma relação empregatícia, é chamado por um patrão a exercer suas atividades laborais, né? E aquela relação, ela não está iniciando com prazo para terminar, ela está iniciando pelo entendimento das relações trabalhistas, né, do direito do trabalho, e a proteção ao mais fraco é uma relação para ser duradoura, né? Então, exatamente em face do princípio da continuidade. E caso haja necessidade de desligamento do empregado, né, de se findar essa relação empregatícia, não é que ela não possa acontecer, ela pode acontecer, mas quando ela inicia, ela não é para iniciar com prazo determinado. E se eventualmente, no decorrer dessa relação empregatícia, houver a necessidade de demitir o empregado, de desligamento, o empregador é quem deve provar o motivo, né, do contrato. Isso porque, no âmbito do direito do trabalho, as relações são contínuas, né, o princípio da continuidade, e a regra é demissão somente por justa causa. Quando se faz, e a gente vai entrar nisso mais à frente, demissão por justa causa, não é que a gente só tenha permissão, que o empregador só tenha permissão de demitir se o empregado der motivo. Né? Essa é para ser a regra, exatamente em razão do princípio da continuidade. Mas nós temos outras formas de demissão. A gente está vendo que a relação empregatícia é uma relação, né, de obrigações para ambas as partes. Então, pode acontecer de uma situação, por exemplo, do empregador querer encerrar aquela atividade, né? Querer pôr fim àquele empreendimento, aquele comércio, aquela indústria. E aí o empregado não deu causa, né? Então, existem outras formas de demissão, sim, mas a regra é a demissão por justa causa, né? Por algum motivo dado pelo empregado, e não por vontade unicamente do empregador, apesar de haver essa possibilidade na legislação. Mas a gente está trabalhando aqui o princípio da continuidade, que dita exatamente a regra da continuidade dessas relações empregatícias como proteção ao mais fraco, né? A gente tem sempre que ter o direito do trabalho como um direito social, né? Isso a gente está lá na nossa Constituição. É um direito que gera
garantias ao indivíduo, né, ao empregado, e faz com que ele possa manter, né, a sua subsistência e até mesmo da sua família, né? Então, é através do seu labor, né, que ele exerce, que ele pode exercer atividades sociais na sua vida cotidiana, né, como lazer, como a própria alimentação, dentre outras mais. Então, esse princípio da continuidade, ele é um pilar, né, é um base do direito do trabalho, como são os demais princípios até aqui estudados. Temos ainda o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio, olha, se a gente for ver, os princípios, eles se interligam. Então, um contrato firmado entre patrão e empregado, com determinadas cláusulas, elas não podem vir a ser modificadas para piorar o que já vem ali disposto, para piorar a situação do empregado. Então, não é permitida a alteração do contrato de trabalho quando causar prejuízo ou lesividade ao empregado. A exceção, lógico, a gente viu aqui no caso de pandemia, né, uma situação excepcional, onde nesse ano específico de 2020 foi possível reduzir os salários. Então, nós tivemos casos, isso foi uma legislação pontual que veio a permitir isso. Então, muitos salários foram reduzidos, né, em torno de 30% durante alguns meses, né, exatamente em face do período excepcional que a gente ainda está vivendo, né, viveu mais a fundo e ainda está vivendo. Então, isso foi uma exceção, uma situação excepcionalíssima, né, que deu uma mitigada, uma reduzida, uma restrição a esse princípio da inalterabilidade contratual lesiva, que é o que vigora no direito do trabalho. Mas isso não virou regra, tá? Então, a outra exceção no caso de rebaixamento do trabalhador, do empregado, de um patamar de cargo anterior. Então, ele exercia um cargo, né, de gerente, que lhe atribuía uma gratificação, uma comissão por essa atividade, e ele perdeu esse cargo. Então, ele teve uma diminuição no salário em prol de ele não estar mais exercendo a mesma atividade anterior, né? Então, isso é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, né? O quinto princípio é da irrenunciabilidade de direitos. Bem interessante esse princípio. Então, lembrando que a gente está trabalhando uma relação onde sempre tem um mais fraco, que é o empregado, o hipossuficiente. Então, pela própria condição inferior, né, de subordinação ao empregado, que o empregado possui, né, que o trabalhador possui em relação ao seu patrão, é importante que, mesmo em situações que ele venha a aceitar renúncia de direitos, né, claro, por questões de dependência mesmo, de subordinação mesmo. Então, de repente, o patrão chama ele e diz, olha, assine aqui que você vai renunciar suas férias esse ano, né? E aí, ele, não, mas eu não, se você não renunciar, eu vou lhe demitir. Então, isso pode acontecer? Pode, e deve acontecer muito. Acontece que essa renúncia não é válida para o direito não aceita essa renúncia. Então, digamos que numa eventual situação, por exemplo, o fiscal vai lá investigar, ver a situação da empresa e se depara com um documento assinado pelo empregado renunciando às férias, esse documento não tem valor nenhum, porque existe o princípio da irrenunciabilidade de direitos. Então, o hipossuficiente, o trabalhador, o empregado, ele não pode renunciar a seus direitos. Seus direitos são irrenunciáveis, mesmo que ele aceite, mesmo que ele assine, como no exemplo que eu acabei de dar em relação às férias, né? Então, vejam que esses princípios, eles são princípios protetivos, princípios que protegem o mais fraco da relação jurídica. Bom, e aí a gente entra
complementando a parte de princípios, né, e ainda também para finalizarmos essa primeira etapa do nosso curso, qual a razão de ser do direito do trabalho? Bem, isso a gente já vem falando durante todos esses nossos, esse nossa aula expositiva. Então, realmente é a proteção do mais fraco, que é o empregado, tá? É a proteção do trabalhador, que é uma expressão ampla e que no direito do trabalho, essa proteção, ela não atinge a todas as categorias de trabalhadores. Nós vamos ver aqui, né? Então, se a gente... e aí, no direito do trabalho, a gente sempre que se manifesta no sentido de trabalhador, a gente fala um trabalhador empregado, né? É o sentido restrito. Então, sempre é a proteção do trabalhador quando este esteja numa relação de emprego. Daí a expressão empregado, tá? Por isso que está aí no slide vermelho, né, com esse destaque. Então, o direito do trabalho protege o trabalhador sempre que este estiver numa relação de emprego. E aí a gente vai, daqui mais um pouco, aprender o que é essa relação de emprego, quais são os requisitos que fazem com que um trabalhador esteja dentro de uma relação empregatícia, uma relação de emprego, tá? Então, a justificativa. Por ser este a parte mais fraca economicamente da relação jurídica laboral, da relação empregatícia. Sem a proteção do direito do trabalho, né, essa relação se tornaria muito desequilibrada, ou totalmente desequilibrada e, portanto, injusta, que era o que a gente viu lá no momento inicial, né, sem o direito, né, sem nenhuma proteção na questão dos escravos, tá? Como a gente viu lá no início, antes mesmo de qualquer proteção ao empregado, tá? Do direito do trabalho. Bom, e qual é o objeto? Né, complementando esse fundamento do direito do trabalho. Como eu vinha falando, o objeto é a relação de emprego, é a relação de trabalho subordinado. Essa expressão subordinado, né, adiantando um pouco, é o primeiro elemento identificador de uma relação de emprego, tá? Então, precisa que a proteção se o direito do trabalho para proteger o empregado ou o trabalhador empregado, é importante que haja uma subordinação, ou seja, que esteja nessa relação jurídica, laboral, definido quem manda e quem obedece. Quem manda é o patrão, quem obedece é o empregado. Mas é um mando segundo as normas da lei, com limites, né? E um obedecer também dentro do que a legislação trabalhista pontua. Então, o objeto é a relação de trabalho, mas uma relação de trabalho qualificada, que é a relação de emprego, né? Então, relação de trabalho subordinado. Os sujeitos da relação, então, sempre que a gente trabalha uma relação jurídica, a gente trabalha dois polos, né? Dois lados. Né? Casamento, por exemplo, é o marido e a mulher, na regra geral. Né? Então, a relação matrimonial entre um homem e uma mulher. Então, os lados são o marido e a esposa, na regra geral. Então, os sujeitos, as partes da relação de emprego, é o empregado e o empregador, tá? Então, é o patrão e o empregado, tá? Professora, eu posso me referir ao trabalhador e empregador? Não. Porque a expressão trabalhador é uma expressão ampla. E o direito do trabalho não protege a todos os trabalhadores. Fiquem aí com essa inquietação, que nós vamos adentrar nela mais um pouco. Não pode ser o trabalhador. Pode ser o trabalhador numa relação empregatícia ou numa relação de trabalho subordinado, como está aí no objeto logo assim, tá? Então, a ideia de um trabalhador, da expressão trabalhador, ela não é sujeito
do direito do trabalho, porque se a gente colocar só trabalhador, a gente está colocando, né, manifestando no sentido do trabalhador no sentido amplo, e isso o direito do trabalho não protege. Lembrem-se que eu falei em algum momento do nosso encontro a respeito daquele trabalhador que não deixa de ser um trabalho, uma vez por semana ajudar a distribuir cestas, sopas, né, aos moradores de rua. Ali é um trabalho, né? Mas não existe subordinação, por exemplo, não existe regras legais a cumprir. Ele vai por mera liberalidade. No dia que ele não quiser ir, não vai ter problema nenhum para ele. Diferente, e é um trabalho, não deixa de ser um trabalho, mas é um trabalho voluntário, né? E essa expressão voluntária, né? A voluntariedade na relação de emprego, ela não existe. O que existe é a obrigatoriedade de prestação continuada da atividade contratada, da atividade laboral por parte do empregado. Então, os sujeitos da relação, os sujeitos que o direito do trabalho protege é o empregado ou trabalhador numa relação empregatícia e do outro lado o empregador, que é o patrão, tá? Então, o fundamento é a proteção do empregado. Então, do mais fraco, do hipossuficiente. Bem, dando continuidade, né? Agora a gente vai estudar as características do direito do trabalho. Então, a gente precisa entender, sobretudo, que a gente trabalha um direito voltado para pessoas, né, nas relações jurídicas contratuais de emprego, e por isso mesmo, relações estas muito dinâmicas, né? A gente basta lembrar que até algum tempo atrás nós não tínhamos o trabalho, né? Não tínhamos esse mundo virtual. Então, a legislação, ela precisa buscar acompanhar essas alterações, né? Então, por isso o direito do trabalho tem como primeira característica, né, estar sempre em formação e evolução. Por quê? Porque as relações jurídicas reguladas pelo direito do trabalho são dinâmicas e estão continuamente em mudanças, né? E vão sofrer, sim, influências diretas dos fatos econômicos, sociais e políticos. Então, o direito do trabalho evolui e se modifica a partir das transformações ocorridas na sociedade, né? Caracterizando por esta razão como um dos ramos mais dinâmicos do direito, né? Da ciência do direito. Uma outra característica do direito do trabalho é um direito especial, né? Por quê? Porque ele atinge, né? Ele protege, ele tutela uma categoria, determinada categoria de pessoas, no caso, os empregados, né? Os trabalhadores dentro de uma relação de emprego, né? Então, preponderantemente, os trabalhadores que exercem trabalho subordinado e remunerado. Então, vejam, é um direito especial por isso, porque ele protege uma determinada categoria, que são os empregados. E aqui a gente verifica que quando o autor coloca trabalhadores, quando nós colocamos trabalhadores, a gente qualifica esses trabalhadores, né? A gente restringe o âmbito, porque a gente diz que são trabalhadores que exercem trabalho subordinado e remunerado. Aqui está vendo um segundo elemento, né, identificador de uma relação de emprego, já adiantando. Então, é o trabalhador que exerce atividade subordinado, né, e remunerado, tá? E tem um particularismo que derroga o direito comum, que for ele incompatível. Então, isso torna direito especial. Então, sempre que houver possibilidade de se aplicar um direito na relação de emprego, né, mesmo que lá fora, no grande ramo, no grande mundo jurídico, exista uma outra regra, pela peculiaridade da proteção ao empregado que o direito do trabalho possibilita, né, tutela, então é o direito do trabalho que vai ser aplicado, é a regra especial que vai ser aplicada, regra esta criada, né, estabelecida
para proteger o empregado. Então, uma terceira característica é que é intervencionista. Lembrando que o Estado é quem exerce esse papel intervencionista, né? Então, o caráter intervencionista do direito do trabalho está ligado à sua origem. Lembram-se lá que, em determinado momento da história, né, onde a mão de obra, né, já dentro de uma relação contratual, lá na Revolução Francesa e depois na Revolução Industrial, o Estado, verificando esse grande distanciamento nessa relação jurídica, né, um muito lá em cima, o patrão, e o outro muito abaixo, o empregado. Então, a gente precisa lembrar que naquele momento, né, e a gente já estudou isso, a relação muito desigual, né, teve positivamente a intervenção do Estado, né, o Estado intervencionista. Isso é uma característica do direito do trabalho, né? Diante do desequilíbrio econômico-social surgido a partir dessa revolução industrial, né, o Estado deixa de lado a postura de mero espectador e passa a intervir nas relações entre empregadores e trabalhadores, né? Lembrem-se que sempre que a gente estiver falando trabalhadores qualificados dentro de uma relação de emprego, identificado como um trabalho subordinado e com remuneração, né? Das duas características que a gente já viu até agora bem rapidamente, que vamos rever novamente. Então, equilibrando essas forças e diminuindo os efeitos dessas desigualdades econômicas existentes entre as partes, né? Buscando com que, se o Estado não tivesse intervido, né, entrado para disciplinar, para regular, para criar normas, sempre o patrão estaria sempre mais rico e o empregado sempre mais pobre. Então, esse direito ele vem a garantir um mínimo de igualdade entre as partes, né? Uma igualdade substancial. Bem, quase finalizando, a gente tem que tratar um ponto, porque a gente fala de relação de emprego, né, de trabalho. A gente fala de uma legislação, no nosso caso, o direito do trabalho, firmado pelo nosso poder legislativo, pelo nosso Congresso Nacional, né? Então, que é ele quem edita, quem cria as leis trabalhistas em vigor no todo o nosso país. Mas o direito do trabalho, ele tem um cunho mais amplo, né? Porque nós estamos tratando de proteção de direito social e de proteção ao ser humano, que é ele quem é o beneficiado, né? Pelas regras de direito, pelas regras de direito trabalhista. Então, quando a gente diz que o direito do trabalho ele tem um cunho nitidamente universal, como instrumento de regulação de relações humanas, que né, empregado, empregador, patrão, trabalhador subordinado e remunerado e patrão, o direito do trabalho ele é universal. Né? Isso se dá exatamente porque o nosso país, muito embora, apesar de ter regras próprias, né, mesmo se valendo de regras próprias, melhor dizendo, ele tem normas de caráter internacional. Então, o Brasil é signatário da OIT, Organização Internacional do Trabalho, né? Uma organização internacional que as suas regras se aplicam aos países que são signatários, que assinam essa convenção, que passam a integrar a OIT, então, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, e esse caráter universal, ele vem lá de 1919, quando foi firmado o Tratado de Versalhes, né, que previu a necessidade de uniformizar e internacionalizar essa proteção ao mais fraco, no caso, de proteção ao trabalho, né, na relação ampla, na relação de trabalho, sempre que essa relação for uma relação de trabalho remunerado e subordinado. E nesse sentido, a partir de 1919 foi criada uma organização internacional que congrega vários países no mundo todo, que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que desde então vem formulando regras de aplicação universal
que tendem a igualar as condições de trabalho no mundo todo, tá? Então, no Brasil nós temos, o Brasil é parte da OIT, é signatário do Tratado de Versalhes e faz parte da OIT, e o Brasil, por isso ele obedece regras internacionais, mas também ele tem o conjunto de normas internas, que é o nosso direito do trabalho em vigor, criado, né, sempre em constante evolução, sempre sendo reformado, evoluindo, firmado pelo nosso Congresso Nacional. Então, pessoal, para finalizarmos bem rapidinho, porque nós já estamos com 35 minutos de slide, de gravação, e eu não quero me estender. Então, essas características, né, a gente se verifica, né, verifica sobretudo que os principais institutos de direito do trabalho são de ordem coletiva e socializante, ou seja, o direito de trabalho, tal qual ele é hoje, é fruto da consciência da atuação coletiva dos trabalhadores. Então, nós tivemos um forte movimento, né, de trabalhadores buscando seus direitos, né, advindo de organizações de associações, grupos de proteção, né. Então, o reconhecimento de que, além do interesse individual de cada trabalhador, de cada empregado, né, existem interesses de grupos de trabalhadores que necessitam ser protegidos, então, interesses coletivos. Então, nós vamos estudar, no momento do nosso curso, as categorias, né, o direito coletivo do trabalho, que dá ao direito do trabalho um forte cunho social e coletivo. Exatamente porque seus institutos de índole coletiva, por ter esses institutos, é que o direito do trabalho mais se particulariza em relação aos demais ramos da ciência jurídica. Então, é um direito especial, tem particularidades, como a questão das convenções coletivas de trabalho, a gente vai vê-las mais adiante, tá? Então, foram essas as características do direito. A gente já viu um direito de transição e de transação, né? Então, existem, a gente sabe, em algumas situações que as partes, patrão e empregado, eles sentam para deliberar, para decidir, para transacionar. Então, também é inegável que em um Estado social democrático de direito, a principal tarefa da ciência do direito é a obtenção da paz social. Isso é a grande razão de ser do direito. Buscar com que as partes nas relações convivam de forma harmoniosa. E isso gera essa paz social, né? Isso gera uma sociedade menos injusta, né? Então, o direito do trabalho é o ramo do direito que melhor reflete essa ideia de justiça social, né? E é um direito que atinge uma gama indeterminada de sujeitos, né? Então, o trabalho é a base da nossa existência, né? O trabalho protegido, o trabalho subordinado, remunerado, não é isso? Então, bem, então a gente finaliza essa nosso primeiro encontro, né? Em dois momentos. E deixa aqui essa atividade, né? Então, você vai, aluno, pesquisar sobre outros princípios do direito do trabalho, que são muitos, a gente não abordou todos, a gente escolheu aqui os principais, que a gente entende como principais, né? Você vai pesquisar sobre outros específicos do direito do trabalho, e você vai, dentro dos conceitos estudados, você vai buscar quais são os elementos que identificam a relação empregatícia, né? E para o próximo encontro, nós vamos estudar a relação de emprego propriamente dita. Então, um abraço e até a próxima.